Deus é bom. Deixa o povo assim, só assim. Eita Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Deus é bom. Informação com os membros da igreja e na segunda-feira ele estava na sede da associação à minha procura. Deus é bom demais. Informação de onde era a minha sala e se dirigiu até lá, bateu na porta e com toda a educação que lhe é peculiar, ele se apresentou como Erickson. Humilde como é. Acorda, povo. Anestesista, professor universitário. Ele adentrou a minha sala, nós começamos a conversar e ele me relatou que perdido nas dificuldades da vida, ele parou em frente à igreja e assistiu a semana de oração. Irmanilda, Deus abençoe, Irmanilda. Em nome de Jesus. Que bom, doutor. Que privilégio receber. Deus é bom demais. Ele virou para mim e disse assim: eu quero que você estude a Bíblia comigo. Jailson, Joel Guimarães. Toda a responsabilidade é dos seus idealizadores. Já colocou? A partir de agora, programa Palavra da Fé. Palavra da Fé. Palavras que geram vidas. Apresentação Casal de Fé, Janaína Lopes e Pastor André Lopes. Um ministério de milagres. Bom dia, bom dia. Deus me deu uma visão. Amados, hoje é uma quinta-feira. Quinta-fé. Eu posso declarar para você algo bem interessante. Esse é o dia que Deus fez para que possamos nos alegrar. Chuvoso, né? Frio, esse tempo atípico, mas eu quero confessar para você aquilo que a palavra nos diz, que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. E eu quero que você, nesta manhã de quinta-feira, possa crer no sobrenatural de Deus. Deus me deu uma visão. Visão ou vista? Qual você vai escolher? A sua visão, a sua vista do que você está vendo, ou a visão que Deus vai te dar? Vamos, nessa quinta-feira de manhã, ligar os céus à terra sobre nossas vidas. Vamos confessar e vamos orar em nome de Jesus. Te convido a entrar no plano da graça em nome de Jesus. Essa é a sua confissão de fé. Faça através desta oração. Se você puder, fale alto, declarando essas palavras. Diga, eu profetizo. Eu profetizo. O Senhor é quem me cura. É quem me cura. Hoje recebo saúde plena. Saúde plena. Profetizo. A palavra de Deus. A palavra de Deus é viva. É viva. É fiel. É fiel. E não há espaços. Para dúvida em mim. Para dúvida em mim. Eu declaro. Pela fé. Rejeito. Toda enfermidade do meu corpo. Enfermidade no meu corpo. Eu pertenço a Cristo. Profetizo. Em Cristo. Tem uma nova aliança. Vivo forte. E livre do mal. Aleluia. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, consagramos a Ti esta programação. Sopra o Teu Espírito sobre cada lar, sobre cada coração. Estabelece Tua paz. Em nome de Jesus. Jesus, nos cobre com Teu sangue. Espírito Santo, Tu és bem-vindo nesse lugar. Usa Teu Filho para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Eu creio. Você está ouvindo o programa Palavras da Fé, com o pastor André Lopes. Palavras que geram vidas. Glória a Deus. Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, você que está me ouvindo pela rádio, pela sintonia da rádio, né? Tem o WhatsApp da rádio, da 104.1, 99819-5656. 99819-5656. Se você deseja fazer um pedido de oração, nosso irmão Gineu está aqui para nos ajudar. Se você quiser sentir e ser impelido pelo Espírito Santo.
Vamos agora ministrar a palavra de Deus nessa manhã de quinta-feira. Concordância, visão, vista. Amados, eu tenho que trazer primeiro uma forma de alegoria para que você possa compreender. Deus não trabalha com duas visões. E isso é tão comprovado que aqui na Terra, um casamento com duas visões gera divórcio. Dois sócios, duas visões, problemas. Dois pastores com visões diferentes, racha, divisão dentro da igreja. Deus não trabalha com duas visões. Em Mateus capítulo 12, verso 25, a palavra do Senhor nos diz assim, diga assim, eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Sabemos que na unidade Deus ordena a bênção. Na unidade, na comunhão, no partir do pão. Amados, quer destruir algo, discorde do que o líder diz. Escute quem tem uma visão oposta ao líder e você vai entrar em rebeldia. E rebeldia é feitiçaria. A Bíblia Sagrada nos diz em Mateus capítulo 18, verso 19. Também lhe digo que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto, sobre qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. E eu vou mais além. A Bíblia está dizendo que é duas pessoas na terra. Mas para que haja concordância mesmo, são três. Deus e duas pessoas aqui. Não adianta duas pessoas orarem por algo que Deus não tem a visão dele, ou o propósito dele, ou a bondade dele, ou uma forma de verdade. Muitas pessoas estão orando erroneamente por não conhecerem a vontade de Deus. Sabemos que a vontade de Deus ela é o quê, Jana? Boa, agradável e perfeita. E quando eu me alinho com outra pessoa, eu vou pedir aquilo que já está escrito como vontade, e passarão céus e terras, mas as palavras do Senhor não passarão. Essa palavra que vos falo hoje, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Nisto não andaremos em trevas. Nisto não andaremos em dúvidas ou incertezas. Quando dois ligam na terra, algo no céu, concordando com o que está escrito, vai acontecer. Vai acontecer para a glória do Senhor. Amados, Amós capítulo 3, verso 3. Duas pessoas andarão juntas se não tiverem de acordo? E nisso, nós estamos começando essa mensagem hoje, nessa quinta-feira. Visão e vista. O Senhor, lá em Gênesis capítulo 12, verso 1, a palavra do Senhor nos conta que Deus deu uma visão para Abraão. Abraão, né? Ele disse assim, Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, e vai para uma terra que ainda vou te mostrar. Deus deu uma visão. Mas só que Abraão não tinha olhado, não contemplou aquilo que Deus falou. Mas ele creu com o seu coração. E a diferença é essa. Visão é crer naquilo que não se vê, como se já existisse. Isso é fé. Isso agrada a Deus. Quando Deus diz, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, porque eu vou te mostrar ainda uma terra que mana leite e mel. A visão de Deus é diferente da nossa vista. Enquanto nós vemos somente o problema, Deus já contempla tudo. Deus nunca é pego de surpresa. Ele é o alfa e o ômega, o início e o fim. E entenda isso. Nesse processo, Deus está no controle de todas as coisas. Por isso que eu declaro para você, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Confie, descanse do Senhor. Confie na visão de Deus. A visão de Deus não vai te levar para caminhos que sejam de morte, mas caminhos que sejam de vida. Há uma recompensa quando fazemos aquilo que o Senhor nos manda. A palavra de Deus mesmo era uma palavra profética. Temos que ter a visão. E essa visão é que vai nos mostrar aquilo que devemos seguir. Eclesiastes capítulo 4, verso 9. Diga assim, eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Visão. Enquanto um apoia o outro,
poderemos dizer assim: eu e minha esposa estamos aqui, uma só visão, engrandecer o reino, glorificar a Deus, apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso porque nós estamos sabendo para quem estamos fazendo. Nós estamos aqui para fazer para homens, para agradar homens. Estamos aqui para agradar ao Deus Altíssimo. E entenda que quando nós agradamos a Deus, Ele vai satisfazer o desejo do nosso coração. O maior interessado aqui sou eu e minha esposa de agradar a Deus. Você está ouvindo uma palavra que é a verdade, que é uma espada, que vai cortar muitas vezes dúvidas, sofismas, pensamentos, filosofias, achismo, que muitas vezes eu não concordo com esse pastor, mas eu digo uma coisa: eu não estou falando aquilo que eu acho, que eu penso ou imagino. Estou falando daquilo que é a visão de Deus. Se conhecermos essa verdade nos libertará. Se você conhece essa palavra, você vai entender que tudo que Deus falou, lá em Gênesis, houve concordância e tudo se fez. E Ele declarou assim, olha: terra, produza ervas. E ela produziu. Mar, produzem peixes. E Ele produziu. Há uma concordância. Quando dois concordam, imagine uma oração. Alguém vai orar por outro, um ora dizendo: eu creio que vai ser recuperado. Aí o outro diz: já deu o que tinha que dar. Meu Deus. Ou alguém vai orar dizendo: Senhor, cura essa pessoa. E ao mesmo tempo, quando termina a oração, pensa: é impossível isso. Não tem concordância e nem unidade. João 15:7 diz assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Amados, a vontade de Deus ela é boa. Deus tem uma visão que nós não temos. Muitas vezes nós estamos pedindo algo a Deus e Deus quer nos poupar de algo que vai trazer prejuízo. Muitas vezes nós estamos pedindo algo a Deus que, como aconteceu com Israel. O rei Zedequias, naquele momento que recebe a palavra do profeta, quando o profeta diz: arruma tua casa, porque você vai morrer. E naquele momento o profeta ouve que Jeremias vira o rosto para a parede e começa a chorar. Ele sai. E o profeta, no meio do pátio do palácio, mas enquanto o rei Zedequias chorava, dizendo: Senhor, eu tenho andado em teus caminhos. Senhor, eu fiz o que é reto. Senhor, por que eu vou morrer agora? Senhor, e começou. Aí Deus ouviu o choro dele, ouviu o lamento dele. E disse ao profeta: volte agora e diga para ele que vai viver mais 15 anos. Mas que 15 anos, viu? 15 anos. Nasceu o filho Joaquim, o pior dos reis de Israel. Adorador de imagens, idólatra, soberbo. A Bíblia diz que nunca houve rei como esse. Deus estava querendo poupar o povo de uma desgraça. Mas as pessoas preferem ter uma visão, né, que não é a visão de Deus. Uma vista. Sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Deus quer te dar livramento. Concorde com a vontade dele. Diga assim: Senhor, abre o meu coração para que eu possa compreender a tua vontade. Espírito Santo, me ajude nessa terra para que eu possa andar na vontade de Deus. A vontade de Deus nunca vai ser ruim, amados. Nós não temos ainda a maturidade para entender aquilo que Deus tem preparado para nós. O próprio Paulo diz: olha, conheço um homem que, além que saiu do corpo, que conheceu coisas e ouviu coisas inefáveis, que não é digno de dizer. Tem coisas que estão preparadas para nós, mas não estamos preparados para saber o que é. Eu sei que Deus está no controle da minha vida para a glória dele. O diabo sabe que se perdermos a visão de um líder aqui na terra, ou perder a visão de Deus, nós vamos criar sofismas, muitas vezes doutrinas humanas, para poder prender, machucar pessoas. Escute, tudo tem que ter uma forma de visão. No Ministério Palavras da Fé, Deus me deu uma visão. Deus me deu uma receita, que é diferente de tudo e de todos. Porque Deus fez pessoas únicas, individuais. E nessa forma de individualidade eu quero louvar a Deus com aquilo que Ele tem nos dado, como conhecimento, como verdade, como unção, como promessa.
para que você possa compreender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, para que você tenha renovação de mente, para que seu coração seja cheio dessa palavra, para que cativos sejam libertos, cegos vejam, surdos comecem a ouvir, paralíticos comecem a andar e até mortos ressuscitarem. Eu creio em milagres. E nisso, amados, a restauração ou a ressurreição, a forma de vida plena, o diabo sabe que se nós perdermos a nossa visão em Deus, nós vamos cair. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10 diz: irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês, que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Isso é Paulo falando para a igreja. Paulo declarando que vocês concordem uns com os outros no que falam. Não adianta você estar no local, eu vou dar um exemplo aqui. Ministério Palavras da Fé. 15 anos de existência, estamos como uma criança, né? Mas o que Deus tem nos dado como conhecimento, como verdade, como caminho, é para que possamos andar em novidade de vida, de glória em glória e vitória em vitória. Aí chega alguém que quer colocar algo como uma ideia que não funciona em canto nenhum. Não vai funcionar. O líder, ele tem uma visão dada por Deus. E quando os liderados acompanham essa visão, eles começam a andar em novidade de vida. Porque é nisso que eu quero que você entenda. Na unidade, Deus ordena a bênção. Como Paulo está dizendo, para que não haja divisão entre vocês, estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Quer viver milagres? Se junte com pessoas que creem em milagres. Não adianta você estar no local que não crê. Alguém que chega numa igreja e diz assim: eu vim buscar meu milagre. Você já é um milagre. Somos um milagre. Só em estarmos vivos, respirando, vendo, ouvindo, falando, somos um milagre. E não agradecemos isso. Trago para você também como exemplo Josué e Caleb. Voltaram com uma visão da promessa. Deus disse: vão olhar a terra. 12 príncipes, 12 cabeças de cada tribo, né? Cada um entrou naquela terra, viu que era boa, viu que era agradável, mas eles tiraram o olho da terra e começaram a olhar os gigantes. E começaram a dizer: nós somos gafanhotos para eles. E eles nos vê como gafanhotos. Essa terra devora a gente. Chegaram para 3 milhões de pessoas. Veja, 10 pessoas contaminaram mais de 3 milhões de pessoas. 2 pessoas, Josué e Caleb, ficaram com a visão focada na promessa que eles eram donos daquela terra. Qual o foco da tua vida? Qual o foco da tua vida? Os 10 espias, a terra é boa, mas tem gigante. É difícil, não conseguiremos. Quanto maior for tua promessa, menor serão os teus problemas. Porque é Deus que está no controle de tudo. Confia no Senhor, descansa nele, e o mais ele fará. Concorde com ele nesta manhã. Não seja como os 10 espias que morreram no deserto, e junto com ele, todos que acreditaram nele. Todos aqueles que não tinham voto de decisão, aqueles que eram conduzidos, entraram na terra prometida, mas aqueles que tinham voto de decisão da incredulidade, que deixaram de crer em Deus, veja bem, pense comigo, eles saíram do Egito com ouro, prata, não havia um enfermo sequer, as roupas não se desachavam, eles enfrentaram o Mar Vermelho, Faraó foi sucumbido, carros e cavaleiros, eles saíram do Egito com as 10 pragas, humilhando cada Deus com letra minúscula, cada ídolo do Egito. Eles viveram coisas sobrenaturais no deserto. Veja bem, maná, a forma de ar-condicionado do deserto, a forma de muralha de fogo durante o dia, comida, água. Mas chegou no momento que Deus disse assim: essa terra, eu não acredito. Um Deus que fez tantos livramentos, e na hora de assumir aquilo que você tem por direito, eu não acredito. Não dá para mim. Eu sou pequeno. Não se veja como você vê ou como os outros te vê. Se veja como Deus te vê. Deus te vê curado. Deus te vê sarado. Deus te vê pleno. Deus te vê rico. Deus te vê abençoado. Mas as pessoas, e até você, foge daquilo que é a vontade de Deus, ou a visão de Deus sobre a tua vida.
Veja que a palavra de Deus nos diz, lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Amados, seja guiado por uma visão. Tenha a visão de águia. Tenha uma visão que aonde teus olhos alcançarem, e eu vou dizer pelos olhos da fé, teus pés chegarão. Você pisarão em terra que ninguém pisou ainda. E quando é que ninguém pisou, são pessoas da sua família. Você alcançará coisas que ninguém da sua geração alcançou. Você fará proezas que ninguém da sua geração fez. Quando você começar a crer na visão de Deus sobre tua vida. Amados, quando uma galinha, vou dar um exemplo aqui, né? Quando uma galinha vê uma tempestade, né? Escuta o barulho, ela se esconde e começa a carcarejar. Mas eu quero trazer a visão da águia. Quando vê uma tempestade, sabe o que ela faz? Ela voa acima das nuvens. E é isso que Deus quer que eu faça e que você também faça. Não é ver o problema, agora eu vou me esconder e vou murmurar. Não. Acima das nuvens, acima da tempestade, o vento vai me levar acima da tempestade. O Espírito Santo vai fazer com que eu ande em novidade de vida, de glória em glória e vitória em vitória. Temos que ter essa visão da fé. A visão que move a mão de Deus. Se a fé que eu tenho não consegue me mover ou abrir a minha boca para confessar uma verdade que vai me libertar, não vai acontecer nada. Tenha a sua própria fé. Aquilo que Deus dividiu, repartiu com os homens. Essa fé genuína. Amados, eu vou falar uma palavra aqui, viu? Eu não estou pregando para galinheiro. Estou pregando para ninho de águias. Vocês são águias para voar acima da tempestade. Para ter visão, para renovar. Né? Todo mundo sabe a história da águia. Aos 40 anos, ela decide morrer ou se renovar. E o processo é doloroso, mas ela vai viver mais 40 anos, mais 30 anos. E é isso que eu quero que você entenda. Renove sua mente para que você possa viver mais para a glória de Deus. Ainda que seja dolorido, arrancar as penas, arrancar as garras, quebrar o bico, batendo na pedra, passar um tempo de abstinência quando ninguém vai lhe ver, de jejum completo, mas nisso as penas começam a nascer, as garras também, um bico novo e preparando para um voo triunfal, renovando as suas forças, subindo como águia para a glória de Deus. Tenha a visão de Deus e comece a viver o sobrenatural. A vista olha o presente, a visão sonha com o futuro. A vista caminha por lógica, a visão caminha por fé. A vista dizia aos 10 espias, é impossível. Mas a visão dizia para Josué e Calebe, essa terra é de vocês. Se andarmos na visão celestial, essa visão para o futuro, mais cedo ou mais tarde, se você não tiver essa visão, você volta para o Egito ou você volta para o mundo, cabisbaixo, capenga, frustrado, e o Senhor quer te renovar para a glória dele. Eu creio. Eu vou dizer uma palavra profética para você. Teu futuro não é o Egito, não é o deserto, mas é a terra prometida. Teu futuro é melhor do que teu passado. Então deixe de olhar para o passado. Temos uma promessa dada por Deus. Reinaremos em vida, de glória em glória e vitória em vitória. Tenha a sua visão celestial. Olhe nesse momento, como Davi diz, de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Elevarei os meus olhos para os montes. Amados, olhe para trás por um tempo, agora olhe para frente. Há uma coisa bem como uma alegoria, né? Que alguém disse assim, você sabe por que o retrovisor do carro, aquele que fica na frente do para-brisa, é um espelho bem pequenininho e o para-brisa maior? É porque o tempo, a janela do passado, é só para você ter um reflexo daquilo que foi. Mas sua visão tem que ser para frente, nunca para trás. A Bíblia Sagrada diz assim, olha, que aquele que pega a mão no arado e olha para trás, não é digno. Não olhe mais para trás. Passado é passado. Teu futuro está intacto. Existe um plano lindo, maravilhoso de Deus. Confia no Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele
será, o mais ele fará. Isaías 43, 19, diz a palavra do Senhor nessa manhã para mim e para você. Vejam, estou fazendo uma coisa nova e ela já está surgindo. Vocês não a percebem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e um riacho no ermo. Eu creio nessa palavra. Visão e vista. Eu fico com a visão de Deus. Visão é linguagem de uma modo de você dizer assim, eu não vou perder o foco. Eu vou olhar para Cristo e não vou retroceder. E eu vou finalizar com esse versículo. Quem tem a visão, confia. Em Crônicas, a palavra do Senhor nos diz, lá em 2 Crônicas, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperarei. Confie. Estou falando aquilo como profeta de Deus na tua vida. Esquecendo das coisas que para trás ficaram. Corro para o alvo que é Cristo. Deus me deu uma visão. Vamos segui-la, porque o caminho é os céus. Essa palavra para hoje. Jana, quem interagiu conosco, e temos aqui também pedidos de oração. Também aqui nosso irmão Genilson colocou. Nosso irmão Adão também, não foi, irmão? Ontem pediu oração. Estou lembrado aqui. Nós vamos orar. Quem interagiu conosco, Jana? Amém. Quem interagiu hoje foi Nilda, Zéza, Lourdes, Antônia, Ilza, Janaína Rafaela, Eliane, a irmã Eliane, já está interagindo. A irmã Eliane, mãe do nosso irmão Osvaldo, curada e sarada, em nome de Jesus. Valéria Vila, Claudilene, Maria de Fátima, Ótica Prêmio, Josélia, Geisa, irmã Cleonice, Uênio, Carla, Edilene, Uélito, Salomão, Girlene, Joseilda, Joel, Fátima Macena, Girlânia, Gilda, Irmã Célia, Erilson, Gilceia, Cícera Santos, Edinalva, Leandro, Vilma, Cineide, Nalva, Aparecida, Edinaldo, Gabriele, Vânia, Sandra, Edjaneide, Ana Paula, Nilton, Manuel, Genivalda, Antônia e Rosilene. Aleluia! Aqui, nosso irmão Genilson aqui pegou esses nomes, nosso irmão Adão pediu oração, Josilene Barbosa, lá do João Mota, pediu oração pela sua família e por ela, Cida pediu oração, o Fabrícia vai fazer um exame, Andresa, oração pela família, lá na Santa Rosa, né? Allan Kardec, oração pela família. Carminha está pedindo, a mensagem foi ministrada. Ela está no Facebook do Ministério Palavras da Fé e daqui a meia hora vai estar no YouTube também. Coloca aí, Ministério Palavras da Fé Caruaru, e você vai ver essa mensagem, nossa irmã Carminha. Vamos orar agora por eles, em nome de Jesus. Pai querido, sobre a vida de Cida, sobre a Andresa, Allan Kardec, Adão, Carminha, Pai, sobre esses que estão aqui, pela vida de Camila, lá nós declaramos nesse momento que a tua bênção, Senhor, esteja sobre essas pessoas. Estão tendo uma visão de fé. Sobre todos que estão nos ouvindo e nos vendo nessa rádio, sejam alcançados pela tua graça, que teu Espírito Santo venha convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que a tua visão, ó Pai, seja explanada agora como verdade que liberta. Eu abençoo a todos estes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, crendo famílias restauradas, provisão chegando e saúde divina se manifestando na vida daqueles que crê, em nome de Jesus. Receba a bênção de Deus. Quero fazer um convite, amanhã, é sexta-feira, 7h30, estaremos aqui na rádio. Domingo, nosso culto matinal, 9h30 da manhã, encontro de adoradores. E domingo à noite, vespertino às 18 horas. Amém. Nós não estamos tendo mais culto no sábado. Domingo de manhã, 9h30, encontro de adoradores. Você é o nosso convidado. E o nosso batismo, dia 20 de setembro, para a glória do Senhor. E dia 13 de setembro, será o nosso discipulado. Que a graça do Senhor nosso Deus, que as doces consolações do Divino Espírito Santo repouse sobre tua vida. Em nome do Pai, que nos deu a vida. Em nome de Jesus, que nos deu a vida eterna. E em nome do Espírito Santo de Deus, que nos faz andar em novidade de vida, marchar em autoridade divina e correr para o alvo. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Vivemos por fé e não pelo que vemos. Shalom de Deus na tua vida. Nada quebrado, nada faltando, tudo no lugar para a glória de Deus. Eu creio em milagres. Eu sou o milagre. Eu também. E você? Dia de paz.